Surgiram novas informações de que a NetherRealms realmente está desenvolvendo Injustice 3. E o anúncio do jogo deve acontecer em breve. Só que também surgiram informações que talvez esse jogo de luta da DC não seja um jogo de Injustice, e sim uma nova franquia de jogos de luta da DC. E com isso, a galera ficou dividida. Alguns querem um terceiro jogo do Injustice para encerrar tudo, e outros querem um jogo que não tenha nenhuma relação com o universo do Injustice. Uma espécie de DCKO. Será que é um erro continuar o universo do Injustice? Vamos conversar bastante sobre isso depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu quero a opinião de vocês aqui. Vocês estão no time Injustice 3? Ou no time DCKO. Então, essa informação de que realmente a Warner está desenvolvendo o jogo do Injustice surgiu quando algumas pessoas encontraram um perfil de um artista que alega ter trabalhado em jogos como Hogwarts Legacy 2 e Injustice 3. E essa informação se junta a várias outras informações de que realmente a Warner está trabalhando nesse jogo do Injustice. No ano passado mesmo teve a notícia de que os dubladores dos personagens do Injustice já teriam até gravado algumas coisas para o jogo. Essas duas informações são evidências bem fortes de que realmente a NetherRealms está desenvolvendo Injustice 3. Só que também nessa semana, alguns insiders reagiram a essa notícia do perfil que eles encontraram e falaram que, ok, o jogo realmente de luta da DC existe, mas eles não têm certeza se realmente é um jogo do Injustice. Nós sabemos que esse é um jogo que está sendo desenvolvido pela NetherRealms. E esse jogo de luta da DC está em desenvolvimento há pelo menos 2 anos. Isso é certeza absoluta. E agora que o jogo do Lego Batman está prestes a ser lançado em maio, e em junho a gente tem a Summer Game Fest, olha, eu acredito realmente que a gente vai ver o próximo jogo da DC em junho. Só que aí entra a grande discussão. Injustice 3 ou DCKO? Eu sempre fui a favor de ter um terceiro jogo do Injustice, porque o segundo jogo termina num cliffhanger. Quer dizer, são 2 finais, né? Você escolhe qual o final que você quer pro jogo, mas os 2 finais ficam em aberto. E eu realmente acredito que dava para continuar a história escolhendo um dos finais. Pessoalmente, eu encaro o final do Superman como o final principal, mas também eu tô nem aí com qual final que iria virar canon. Só que o grande problema do Injustice não tem nada a ver com a história, e sim com o timing. Parece que o Injustice perdeu totalmente o seu timing. Já se passaram 9 anos desde o lançamento do Injustice 2. E de lá pra cá, mudou muito a comunidade de fãs de super-heróis, principalmente da DC. Esse tipo de história Elseworld, que é bem massa velho, com um Superman do mal, já não é visto assim pelos fãs como uma coisa super, hiper, mega maneira de se acompanhar, sabe? Essa fase mais Ed, né, que acompanhou os Novos 52, parece ter ficado para trás. Questionável que o Injustice fez um grande sucesso quando saiu, tanto o jogo quanto as HQs. Muitas pessoas começaram a ler quadrinhos por causa das HQs do Injustice, mesmo que as pessoas falem que o quadrinho é ruim, mas era um quadrinho muito fácil de começar a ler e até de maratonar, porque se você lia as edições na sequência, cara, você pode ler 10 muito rapidamente. Sem dúvida, o universo Injustice talvez tenha sido a franquia que mais surfou esse momento mais Ed que a gente teve nos anos 2010. Só que também ele trouxe algumas consequências, isso sem dúvida. Hoje, quando a gente fala que todo mundo vê as coisas da DC como uma coisa sombria e trevosa, e isso não é verdade, é um grande exagero. Sim, a DC tem histórias sérias, mas ela também tem histórias que não tem nada a ver com isso, é totalmente o oposto. Assim como a Marvel, que tem histórias bobinhas, divertidas e sérias. O universo de super-herói é isso, tem de tudo e um pouco mais. Mas ali nos anos 2010, por conta do Injustice e do universo do Snyder, seguindo ainda na sequência os próprios filmes do Nolan, se colocou essa imagem que o universo da DC é sombrio, diferente do universo da Marvel. E a própria imagem do Superman foi muito influenciada pelo universo Injustice, pelo universo do Snyder. Mas eu acho principalmente pelo universo do Injustice. Porque algumas pessoas só conseguiam ver valor no Superman se ele se corrompesse, né? Porque é aí que o Superman fica legal, fica maneiro. E nos anos seguintes, a DC fez um monte de projeto do Superman que tenta resgatar a imagem do Superman
bonzinho, digamos assim. Pô, a gente teve Minhas Aventuras com Superman, a gente teve Superman e Lois, a gente teve o filme do Superman do James Gunn. Essas produções, sem dúvida, ajudaram a recuperar um pouco a imagem do Superman, mas eu não sei se realmente a DC iria fazer um terceiro jogo do Injustice para trazer de volta o Superman ditador e esse Superman ficar competindo atenção com o outro Superman do DCU, sabe? E reacender todas essas discussões que a gente tinha em 2015 e 2016 de que o Superman Default é chato e o Superman é de Dark, é o Superman maneiro, sabe? É exatamente por isso que eu não sei se é uma boa fazer uma continuação do Injustice, sabe? Por outro lado, a gente tem o DCKO, que foi essa mega saga aí que aconteceu no final do ano passado. A história em si é meio qualquer coisa, mas o conceito todo se encaixa para fazer um jogo de videogame. Na verdade, o conceito da HQ pareceu nascer para fazer um videogame. Se confirmar um jogo do DCKO, eu nunca vou largar a teoria da conspiração que eles só fizeram a saga pra, né, deixar preparado o videogame. Se acontecer o jogo do DCKO, tá? Eu acredito nisso. O próprio final do DCKO abre margem para ter torneio de multiverso. É muito fácil de justificar uma história do DCKO e por que os heróis estão lutando para se matar. É por que o Superman ia ir com tudo contra o Batman. É porque ninguém vai morrer de verdade, né? O Batman vai virar uma estátua ali, ninguém vai realmente se importar. É o jogo ali, o torneio. E durante anos, nunca teve uma alternativa boa pro Injustice. Como que você vai fazer o modo história? Como você vai justificar os heróis se enfrentando entre si? O Injustice tinha encontrado a solução, mas daí você fazer no universo principal, como é que você vai fazer uma luta do Batman com o Superman no modo história, sabe? Não tinha essa justificativa até o DCKO. E é esse cenário que eu tô vendo, os fãs da DC preferindo um jogo do DCKO por conta de todo o passado carregado do Superman ditador que esses fãs não querem trazer de volta. É só que tem um grande mas nisso tudo, e que favorece totalmente o jogo ser Injustice 3. É que a marca Injustice é muito grande. Você vender um jogo como Injustice 3, todo mundo vai sair prestando atenção. Quando terminar o evento de videogame em junho, e realmente tiver um Injustice 3, vai todo mundo falar, não, pô, Injustice 3, tô empolgado pra jogar, eu lembro de jogar na adolescência. Tem 9 anos desde o Injustice 2. E hipoteticamente eles poderiam lançar o Injustice 3 em 2027. 10 anos depois. O marketing poderia apelar totalmente para a nostalgia da galera. O Injustice está voltando, a conclusão da saga épica. E eu quero lembrar toda a crise financeira que a Warner Games está passando. Tá tentando se recuperar do Esquadrão Suicida, do Multiversus. Descanse em paz, Multiversus, descanse em paz. E quando você tá numa situação calamitosa como essa, que você tem que recuperar os 200 milhões de dólares, eu não sei, eu acho que você aposta no seguro, você aposta no que vai dar dinheiro. E eu acho que Injustice dá mais dinheiro que DCKO. Porque assim, DCKO, os fãs gostam mais do DCKO. Só que também é uma bolha muito pequena, os fãs da DC, sabe? No geral, eu acho que a galera conhece muito mais Injustice, iria se empolgar muito mais com Injustice. A bolha gamer, né, digamos assim. O que eu acho que poderia fazer uma diferença e talvez fosse um plus pro DCKO, é você mudar completamente os gráficos. Fazer um jogo com gráfico mais quadrinhesco ou com cel shading, explorar um outro estilo gráfico e não o realista, para realmente dar uma diferenciada em relação ao Injustice. A Marvel mesmo vai ter um jogo de luta aí, o Tekken Fighting Souls, que em termos gráficos, eu acho sensacional. Pra mim é um grande sucessor espiritual do Marvel vs Capcom. Preferiria que fosse Marvel vs Capcom, né? Mas assim, o gameplay tá muito legal, o gráfico tá muito legal. E eu sempre me perguntei, por que nunca tentaram fazer isso com a DC? Por que não tentar fazer um jogo com um gráfico não realista, mais puxado pra anime, sei lá, com os heróis da DC? Não é possível que a gente nunca vai ter isso. Todo jogo de luta tem que ser super, hiper, mega realista. Eu queria que mudasse, eu queria que mudasse. E talvez esse seja o momento ideal para mudar. O Marvel Tekken aí tá chegando, é uma nova franquia de jogo de luta da Marvel, embora seja basicamente Marvel vs Capcom, mas é um jogo que tá todo mundo empolgado. Você poderia lançar o seu da DC e competir de frente com o mesmo público, sabe? Eu queria que fosse isso, mas a gente também tá falando da NetherRealm. NetherRealm sempre fez jogo com gráfico realista. NetherRealm sempre puxou o jogo para um lado mais violento. O Injustice deu tão certo porque ele é violento
com a assinatura da NetherRealm. Ela sabe fazer esse tipo de jogo. É por isso que todo o argumento pró-DCKO é desamarrado quando a gente pensa em quem está fazendo o jogo e como que eles fazem videogame, e a questão da própria popularidade e o que se espera de um jogo da NetherRealm. Eu realmente não acho que eles iriam sair da zona de conforto deles. Agora, talvez exista uma terceira opção que seja o meio termo entre as duas coisas, que seria fazer um jogo prequel do Injustice. Fazer um jogo antes dos eventos que levam o Superman a matar o Coringa. Ou então, um jogo que se passa naquele outro universo do Injustice, que é o universo que o Superman não foi corrompido. E aí você poderia ter mais ou menos as duas coisas. Não teríamos o Superman ditador, e os fãs da DC não iriam ficar brigando com isso pela trilionésima vez, mas você teria todas essas mecânicas do jogo Injustice, com o gráfico do Injustice que todo mundo gosta. Quer dizer, menos os designs das roupas, né? Aquilo dali era horrível. Meu Deus, aqueles uniformes do Injustice, tudo feio. Dando a minha opinião real, assim, eu queria um jogo tipo Marvel vs Capcom, só que com DC. Que o sistema de combos é diferente, que você pode levar o oponente pro céu e combar ali, tem especiais mais exagerados. Eu queria alguma coisa assim de um jogo de luta da DC. Mas eu sei que eu tô, tipo, muito fora da realidade, porque a NetherRealm nunca fez um jogo assim. E é exatamente por isso que eu não sei se realmente a NetherRealm conseguiria fazer um DCKO. Porque se é pra ser uma outra franquia de luta, o sistema de combate tem que ser diferente. E a NetherRealm também nunca mudou o sistema de combate. O Injustice e o Mortal Kombat são jogos diferentes, sim, eu sei. O sistema de combo é diferente, existem suas particularidades, cada um dos jogos tem o seu DNA. Mas é que, se eu não me engano, eles estão rodando na mesma engine. Por mais que sejam jogos diferentes, o sistema de combo seja diferente, não é tão diferente assim comparado com o Marvel vs Capcom. E já que eu sei que a NetherRealm não vai mudar drasticamente o jeito de fazer jogo de luta dela, realmente é melhor fazer Injustice 3. Porque ela já tem conhecimento de fazer o jogo, tem expertise, já tem os golpes dos personagens, Você vai construir a partir de algo que já existe. E quando você olha para todos esses argumentos, cara, é Injustice 3. É o cara que colocou no currículo, é as vozes que são as mesmas, a expertise da NetherRealm, a base fundamental do gameplay do Injustice, e também todo o marketing que dá pra apelar pra nostalgia, porque tem 10 anos que o Injustice 2 saiu. Tem chance de ser DCKO, ou, sei lá, um outro jogo de luta da DC com outro nome? Claro que tem, é óbvio que isso é possível. É só que todas as outras coisas apontam para um Injustice 3. Se isso vai ser bom para DC no longo prazo, não sei, vamos ter que ver. Que vai reacender todas as discussões do Superman ser chato, não sei o que do Superman default, Superman queimado, vai. Mas a Warner precisa de dinheiro, esse é o movimento mais seguro, não só pela questão financeira, pela questão comercial, mas pela própria questão do desenvolvimento do jogo por quem está fazendo o jogo. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria no Injustice 3. Agora, se eu tivesse o poder de fazer o jogo que eu quero fazer, eu iria fazer um Dragon Ball Z Fighters ou um Marvel vs Capcom com DC, que eu acho que ia ser muito mais maneiro. Ah, mas qual que seria a justificativa pro Superman enfrentar o Batman? A justificativa é DCKO, essa é a melhor justificativa para uma história possível. Mas, infelizmente, não sou eu que mando. E agora eu quero saber o que vocês fariam. Injustice 3 ou um novo jogo de luta da DC? Comentem aqui embaixo. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o nosso vídeo conversando do novo jogo de luta da DC. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.